Parte 1, capítulo 5. O cego encontra seu fim. De certa forma, minha curiosidade foi maior que meu medo, pois não consegui continuar parado ali, e rastejei de volta para a margem do rio. De lá, oculto por um arbusto, eu podia observar o caminho que ia até nossa porta. Mal me posicionei e já pude ver meus perseguidores, 7 ou 8 deles, correndo afobados com o sujeito com o lampião um pouco à frente. 3 deles corriam juntos, de mãos dadas. Mesmo em meio à névoa, consegui discernir o cego ao centro. Sua voz confirmou minha suspeita. "Derrubem a porta!" "Sim, senhor!" 2 ou 3 dos capangas responderam. Correram para a entrada da Almirante Benbow com o sujeito do lampião logo atrás. Pararam à porta e os ouvi sussurrando, talvez pela surpresa de encontrá-la aberta. Foi uma pausa curta, no entanto, pois o cego logo deu novas ordens. Sua voz era cada vez mais alta, inflamada pela impaciência e a raiva. "Vamos, para dentro!" gritou, repreendendo-os pela demora. 4 ou 5 obedeceram imediatamente e 2 permaneceram na estrada com aquele cego medonho. Houve um silêncio, seguido por um grito de surpresa. E então uma voz gritou de dentro da casa: "O Bill morreu!" A resposta do cego foi praguejar uma vez mais por causa da demora, pois revistem ele seus palermas e o restante vai procurar o baú, gritou. Pude ouvi-lo subindo a escada tão ruidosamente que a casa pareceu tremer. Logo em seguida, novos gritos de espanto, e então a janela do quarto do capitão se escancarou violentamente, e ouvi os vidros se quebrando. Vi um dos homens se debruçar no parapeito, contra o luar, e gritar para o cego na estrada: "Bill, chegaram antes de nós. Alguém já revirou o baú." "Mas o que queremos está aí?" indagou Bill. "O dinheiro está." O cego praguejou contra o dinheiro. "Estou falando dos papéis do Flint," exclamou. "Não estou vendo em nenhum lugar," tornou o outro. "Vocês aqui embaixo revistaram o Bill?" perguntou o cego. Outro sujeito, provavelmente o encarregado de revistar o capitão, saiu pela porta dizendo: "Alguém já mexeu no Bill. Não sobrou nada." "Foram os malditos da pousada. É aquele rapaz. Vou arrancar os olhos dele," vociferou o cego Bill. "Não deve fazer muito tempo. A porta estava trancada quando eu vim aqui antes. Se espalhem e encontrem eles." "Deve ter sido isso mesmo. Até largaram a vela aqui," disse o homem na janela. "Se espalhem e encontrem eles. Deitem a casa abaixo." Bill ordenou novamente, batendo a bengala no chão. Um grande alvoroço se fez em nossa velha pousada. Passos pesados marchavam por todos os lados, móveis eram revirados, portas batidas. A barulheira era tanta que ecoava nos rochedos. Então os homens começaram a sair para a rua um após o outro, dizendo que não haviam encontrado nada. Um assobio rasgou a noite, o mesmo que havia assustado minha mãe e eu minutos atrás, mas desta vez foi repetido 2 vezes. Eu havia imaginado que o assobio era do próprio cego, convocando seu bando para o ataque, mas constatava agora que vinha das colinas ao lado do vilarejo, e que, pelo efeito que causou nos piratas, tratava-se de um aviso de perigo próximo. "É o Dirk de novo," disse um deles. Assoviou 2 vezes. "Temos que zarpar, companheiros." "Zarpar uma ova, seu palerma!" exclamou Bill. "Dirk sempre foi um covardão, não liguem para ele. O rapaz e a mãe devem estar perto, não podem ter ido muito longe." "Aposto que estão aqui do lado. Se espalhem e procurem por eles, imbecis." "Ah, se eu não fosse cego!" A bronca pareceu surtir algum efeito, pois 2 dos capangas começaram a vasculhar o depósito de lenha, aparentemente de má vontade, e mais preocupados com a própria segurança, enquanto os outros permaneceram na rua hesitantes.
Vocês estão prestes a pôr a mão numa fortuna, seus animais, e ficam aí de corpo mole. O tesouro de um rei dando sopa e vocês comendo mosca. Ninguém teve coragem de encarar o Bill, só eu, um cego. E por causa de uns palermas como vocês, vou perder minha chance. Vou ter de continuar rastejando feito um mendigo e implorando por uma dose de rum quando podia estar andando de carruagem. Se tivessem um mínimo de iniciativa, já os teriam pego. Calma lá, Pio. Já pegamos os dobrões, resmungou um deles. Devem ter escondido aquela porcaria, emendou outro. Pegue o dinheiro, Pio, e pare com esse ataque de nervos. Ataque era mesmo uma boa forma de descrever aquilo. Diante dessas objeções, a indignação de Pio foi tão grande que, dominado pela raiva, começou a atacá-los à torto e à direito, e mesmo sem enxergar, acertou sua bengala em mais de um deles. Os piratas, por sua vez, começaram a xingar o cego de nomes horríveis, e sem sucesso tentavam arrancar a bengala de suas mãos. Essa confusão foi o que nos salvou, pois enquanto se engalfinhavam, um outro barulho veio do alto das colinas vizinhas ao vilarejo, um tropel de cavalos. Quase ao mesmo tempo, das cercas à beira da estrada veio o clarão e o estampido de um tiro de pistola. Aquele devia ser o sinal de perigo máximo, pois os bandidos debandaram de uma vez, cada qual em uma direção, uns pela praia, outros colina acima e assim por diante. Em menos de um minuto, o único que sobrou ali foi Pio, abandonado não sei se pelo pânico do momento ou como revanche pelas broncas e bengaladas. Lá ficou ele, tateando a estrada, freneticamente com sua bengala e chamando pelos seus comparsas. Acabou tomando a direção errada, o caminho para o vilarejo. Passou a alguns metros de onde eu estava, gritando: Johnny, Cão Negro, Dirk! Não abandonem o velho Pio, amigos, não deixem o velho Pio. Foi bem nesse momento que 4 ou 5 cavaleiros surgiram no topo da colina, visíveis à luz do luar, descendo a todo galope. Pio se deu conta de seu erro e com um grito se virou, mas tropeçou em uma vala e caiu rolando. Em um segundo já estava de pé e disparou novamente, completamente desnorteado, indo de encontro ao cavalo que vinha à frente do grupo. O cavaleiro tentou desviar, mas foi em vão. Com um grito lacinante que ecoou pela noite, Pio foi pisoteado pelos 4 cascos do animal, que não conseguiu parar. O cego caiu de lado, tombando lentamente, até seu rosto tocar o chão e não se mexeu mais. Me levantei e chamei os homens. Já estavam parados, chocados com o acidente, e logo vi quem eram. O que vinha atrás era o rapaz do vilarejo, que se dispôs a ir buscar o Dr. Livesey. Os outros eram coletores de impostos que encontrou pelo caminho, e teve a excelente ideia de contar-lhes o caso e trazê-los até a Almirante Benbow. O inspetor Dance ouviu os rumores sobre o navio ancorado na Toca do Gato e também decidiu ir até a pousada averiguar. Foi graças a isso que eu e minha mãe escapamos. Pio estava morto, sem sombra de dúvida. Quanto à minha mãe, a carregamos até o vilarejo e com um pouco de água fria e sais de cheiro, ela logo se recuperou. Não deu tanta importância aos momentos de terror que havia passado, mas se ressentia pelo dinheiro que o capitão ficou lhe devendo. Enquanto isso, o inspetor foi o mais rápido que pôde até a Toca do Gato. Seus homens, no entanto, tiveram de desmontar e descer o barranco com dificuldade, puxando seus cavalos e atentos a emboscadas que poderiam vir de qualquer lugar. Por isso, não foi uma grande surpresa quando chegaram ao porto e viram que o veleiro já estava zarpando. O inspetor deu um grito para a tripulação do navio. Uma voz respondeu que ele não deveria ficar assim tão exposto à luz do luar, ou acabaria levando chumbo. E no mesmo instante, uma bala passou de raspão pelo seu braço. Em seguida, o veleiro fez uma curva e desapareceu. O inspetor Dance ficou ali, como ele mesmo disse, a ver navios. A única coisa que pôde fazer foi enviar um homem até B para avisar a guarda costeira.
E isso não adianta nada, disse o inspetor. Eles escaparam e é isso. Pelo menos me livrei do mestre Pio. Naquela altura, eu já havia lhe contado o que se passara na pousada. Voltei com ele para Almirante Benbow e o estado da casa era pior do que o imaginado. Na fúria com que nos procuraram, nem o relógio ficou a salvo. Embora nada tivesse sido roubado de fato, além do saco de moedas do capitão e um pouco de dinheiro que havia no caixa do balcão, percebi de imediato que estávamos arruinados. Analisando o lugar, o Sr. Dance não entendia o que havia acontecido. Você disse que eles levariam o dinheiro, não foi? Horas. Então, que outra coisa de valor procuravam? Mais dinheiro? Imagino. Não, senhor. Acho que não estavam atrás de dinheiro, respondi. Acredito que estavam procurando o que está aqui no bolso do meu casaco. Para falar a verdade, gostaria de guardar isso em um lugar seguro. Claro, rapaz. De acordo, disse o inspetor. Se você quiser, guardo para você. Eu estava pensando em deixar com o Dr. Livesey. Faz muito bem, me interrompeu um tanto expansivo. Muito bem. Ele é um cavalheiro, além de ser juiz. Pensando bem, vou pessoalmente informar a ele e ao barão sobre os acontecimentos. Afinal, Pio está morto. Não que eu sinta pena, sabe? Mas o caso é que ele está morto e as pessoas podem culpar os coletores de impostos se ficarem sabendo. Se você quiser, Hawkins pode vir comigo. Agradeci sinceramente e caminhamos até o vilarejo onde os cavalos haviam ficado. Quando acabei de contar meus planos à minha mãe, já estavam todos prontos para partir. Dogger, o seu cavalo é bom. Leve o rapaz na garupa, disse o inspetor. Assim que montei e me agarrei à cintura do Sr. Dogger, o inspetor deu o sinal e o grupo logo tomou a estrada que levava à casa do Dr. Livesey a trote largo.